pastel de teimosa a apagu. Para essa receita, nós vamos precisar dos seguintes ingredientes. Para a massa, 250 gramas de farinha de trigo, 400 ml de água gelada, 3 colheres rasadas de amido de milho, 3 colheres de vinagre de arroz, 1 colher aproximadamente de sal e aproximadamente 300 gramas de farinha até dar o ponto na massa. E para o recheio, vamos utilizar 400 gramas de carne moída, 400 gramas de batata, aproximadamente 3 batatas médias, 2 cebolas pequenas, 2 dentes de alho, 1 ramo de orégano, um maço de cebolinha, sal e pimenta do reino a gosto e óleo de gergelim. Aí o primeiro ingrediente que a gente vai precisar para essa receita são 250 gramas de farinha de trigo, que a gente vai colocar aproximadamente 2 copos de água gelada. A água tem que estar bem gelada. Os copos são de 200 ml, então aproximadamente 400 ml, mas a gente vai testar até o ponto em que a gente conseguir formar uma cola com a farinha, porque a gente precisa justamente que a farinha forme glúten. Quando a massa estiver neste ponto de cola, mais mole, a gente vai cobrir com plástico e levar para a geladeira por mais ou menos 2 horas. Esse é o ponto da massa, não tem muito mistério, e depois desse ponto a gente vai cobrir com filme plástico e levar para a geladeira e deixar descansar. Daí a gente descasca as batatas e pica em pedaços irregulares, as cebolas, os alhos, a cebolinha a gente também pica. A gente pode até fazer uma câmera lenta para ficar bonitinho. E aí, gente, eu dei um pulinho lá nos meus vasos para pegar isso daqui, que é um galinho de orégano fresco. A gente vai retirar as folhas. E quem conseguir achar o orégano fresco, ele é muito fácil de manter num vaso. Ele não tem muitos cuidados que ele exige. Então é simplesmente arrancar as folhas, pelo menos assim, que a gente vai usar. E esse pedacinho aqui de baixo a gente corta com uma faquinha, né, diagonalmente, e enfia no vaso, deixa umas 3 ou 4 folhinhas e pronto, orégano fresco em casa. E aí numa panela a gente vai colocar 2 colheres de óleo, juntar os nossos temperos, o alho e a cebola, para fritar bem, e vamos fritar até dourar. Quando estiver dourado, nós vamos adicionar as 400 gramas de carne moída. É importante ir mexendo a carne moída para ela manter o seu aspecto soltinho. Quando estiver cozida, a gente coloca as batatas, coloca sal também e pimenta do reino a gosto, o quanto quiser. Coloca um pouquinho de água, vamos tampar essa panela e deixar até a batata cozinhar. Quando a batata estiver cozida, a gente vai adicionar a cebolinha e o orégano. Aí a gente mexe bem os temperos para distribuir bastante o sabor. Gente, como esse prato foi uma adaptação de uma receita originalmente chinesa feita aqui no Brasil, então eu vou colocar, depois de apagar o fogo, já com ele pronto, só para dar um gosto, assim, uma saborizada no final, eu vou colocar um fio de óleo de gergelim por cima. Não é muita coisa não, bem pouquinho, só para dar um toque. Aí a gente vai guardar esse recheio, porque como dá pra ver, aqui ainda sem fumacinha, ele tá muito quente para servir de recheio, ele precisa estar bem frio. Então a gente vai deixar ele esfriar enquanto a gente volta para nossa massa. Depois de um tempo na geladeira, a massa vai estar no ponto que a gente precisa. E aí a gente vai colocar 3 colheres de amido de milho nessa massa. O amido de milho vai deixar a massa mais crocante. Para deixar a massa esticando bem no ponto que a gente precisa também, eu vou colocar 2 colheres, essas sim bem cheias, de vinagre de arroz. Aí eu vou adicionar aproximadamente 1 colher de sal, porque a gente não quer a massa assim tão salgada. Eu nem vou pôr a colher inteira, porque olhando a proporção aqui eu já vi que é muito. E aí a gente vai adicionar a farinha agora até dar o ponto da massa, por isso que eu falei em aproximadamente 300 gramas. Eu gosto de peneirar a farinha. Depois que a gente tiver incorporado bem a farinha, a gente vai colocar numa bancada no balcão e amassar essa massa até ela ficar bem lisa, bem uniforme. Esse é o ponto da massa, quando não gruda no dedo, porque na hora de abrir, a gente vai colocar mais farinha sempre no rolo para ajudar a abrir essa massa bem fina. A gente vai tentar abrir no rolo o mais fino que a gente conseguir.
E aí a gente começa a abrir a massa no rolo ou qualquer outro tipo de coisa improvisada mesmo e vai abrindo e jogando farinha também no balcão e espalhando bem a massa para ela absorver também essa farinha e ficar bem no ponto mesmo da massa de pastel. O ideal é deixar essa massa descansar depois, mas aqui o tempo é curto, então a gente não vai deixar descansar. E depois de algum tempo abrindo a massa, a gente vai chegar mais ou menos nessa espessura, que é a que a gente quer mesmo, de aproximadamente uns 2 milímetros. Diferente das massas compradas, a gente nunca consegue deixar o quadrado perfeito da massa. Então a gente vai cortar os excessos e depois a gente amassa e reabre o que sobra, o excedente. Só para manter mesmo a forma de envelope, de quadrado do pastel. Aí é só rechear bem e aí é só fechar o pastel, apertar bem as bordas para selar bem, para não correr o risco dele estourar na hora de fritar. E aí eu gosto de apertar com alguma coisa de ferro, ou geralmente uma faca ou um garfo, alguma coisa assim, para fechar bem e ter certeza mesmo de que não vai estourar. Se você tiver um cilindro, fica bem mais fácil, bem mais rápido de abrir a massa já na finura, na espessura que a gente precisa. E aí a panela de óleo tem que estar bem quente para a gente começar a fritar o pastel. Eu vou fritar primeiro o que a gente abriu no rolo. Então a gente vai fritar nossos pastéis até eles ficarem bem douradinhos. E aí a gente já vai sentir a diferença, que apesar de estar crocante por causa do amido, a massa, a gente já vai perceber que o que a gente abriu no rolo, ele vai ficar sempre um pouco mais grossinho mesmo. Eu vou até cortar um aqui pra gente, ver a textura dele, tá vendo? Ele fica um pouco mais grossinho mesmo. E o que a gente abre no cilindro, ele fica bem mais com carinha de pastel de feira mesmo. Inclusive, quando a gente corta, a gente vai ver, que a textura dele é bem fininha mesmo e bem mais saboroso. E a gente precisa agora testar para ver se isso tá bom. Super crocante. Aí é só adicionar esse molho de pimenta doce tailandês que combina super com o pastel ou qualquer outro molho de sua preferência. E bom apetite! E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações.